Na geometria analítica e álgebra linear, a definição de combinação linear é importante. Você sabe qual é a definição? Não? Então viaja comigo. E aí, rapaziada, tudo bem? Beleza? Massa? Para você ter uma combinação linear, primeiro você precisa ter um espaço vetorial. De uma maneira simples, espaço vetorial são conjuntos especiais, como, por exemplo, conjunto das matrizes, conjunto dos vetores em 2 dimensões e ainda conjunto dos vetores em 3 dimensões. Vamos supor que dentro desse conjunto, desse espaço vetorial, estejam definidas duas operações. Estas duas aqui, ó. A primeira, multiplicação por escalar, que nada mais é que pegar um elemento do conjunto e multiplicar por um número. Por exemplo, se nós estamos trabalhando com vetores, é só pegar um vetor e multiplicar por um número. E, além disso, vamos supor que dentro deste conjunto esteja definida, além desta operação, também a adição entre elementos desse conjunto. Adição entre vetores. Agora, eu preciso que você guarde essas notações aqui. As notações serão a nossa linguagem que usaremos para nos comunicar. Para números, usaremos o seguinte: A1, A2, depois quem é que vem? A3 e segue até o AN. Para vetores, usaremos o seguinte: V1, V2 e segue até o VN. Ainda usaremos para vetores a letrinha V. Agora vamos para a definição, preste bem atenção nisso. Quando é que você diz que o vetor V ele é a combinação linear entre esses outros aqui, ó, entre V1, V2 até o VN? Ou ainda, quando é que eu posso dizer que o V é gerado por esses aqui, ó? Quando existirem números tais que aconteça o seguinte, tais que o V possa ser escrito em função destes vetores do seguinte jeito. Assim, ó, eu posso escrever V assim, ó. V é igual a A1 vezes V1 mais, quem você acha que vem depois? Já te ligou? Mais A2 vezes V2 e segue até AN vezes VN. Reparem que a gente está fazendo assim, ó. Um número vezes um vetor, um número vezes um vetor, um número vezes um vetor. Vamos tentar entender um pouquinho melhor isso daqui. Observem comigo aqui, ó. Esta partezinha aqui, ó, você tem o A1 vezes V1, um número vezes um vetor. A2 vezes V2, um número vezes um outro vetor. Cada uma dessas partes aqui, ó, é isso aqui, ó. É uma multiplicação por escalar, porque você está pegando um número vezes um vetor. Então, multiplicação por escalar, aqui, aqui também, e continua. Portanto, veja que para eu definir o que é uma combinação linear, eu uso uma multiplicação por escalar. E o que mais que a gente usa? O que significa esse símbolozinho? A gente usa a adição. Então, as operações que valem nessa nossa brincadeira, nesse nosso jogo, são duas operações que nós usaremos. Quais são? Será a multiplicação por escalar, aqui mostrada, e além disso, a outra operação da nossa brincadeira é a adição. Repetindo para você gravar bem, então quando é que eu digo que o vetor V é a combinação linear entre V1, V2 até o VN, ou ainda, quando é que eu digo que o V é gerado por V1, V2 até o VN? Quando existirem números A1, A2 até o AN, de tal forma que o V possa ser escrita desse jeito aqui, ó, como o número A1 vezes o vetor V1, mais o número A2 vezes o vetor V2, e assim segue até o número AN vezes o vetor VN. Um detalhe que às vezes não existem estes números, tais que eu consigo escrever o V em função dos outros vetores. Nesses casos, nós dizemos que o V não é uma combinação linear desses vetores, ou que o V não pode ser gerado por esses vetores. Além disso, nos exercícios você vai notar uma coisa interessante. Nos exercícios, às vezes, a gente tem apenas o V1, e aí vai ter só o A1.
Às vezes tem o V1 e o V2, aí vai ter o A1 e o A2. E assim segue. Às vezes vai ter o V1, V2 e V3, daí vai ter o A1, A2 e A3. Em cada exercício mudará a quantidade de vetores. Um outro detalhe ainda é o seguinte, veja que o nome é combinação linear, não é combinação quadrática ou combinação cúbica. Por isso que nós temos aqui, ó, cada vetor com o expoente do tipo linear, do tipo 1, e não do tipo quadrático ou do tipo cúbico. Mentalize ainda que nessa brincadeira de definir o que é uma combinação linear, nós usamos quantas operações? Nós usamos duas, que são essas duas aqui, ó, a multiplicação por escalar e a adição de vetores. Portanto, note de uma maneira mais sutil que uma combinação linear, ela combina, ela mistura que operações? Estas duas. São elas que usaremos aqui na nossa brincadeira de combinações lineares. Não esqueça, o poder é de você.